Bom, pessoal, então dando sequência ainda às etapas da gravimetria por precipitação, ficou faltando então pesagem e a parte final ali de explicação de como é que é essa parte de calcinação. Bom, na pesagem se usa basicamente balanças analíticas, tá? Só que vocês têm que tomar cuidado que essas balanças analíticas elas são diferentes umas das outras. E elas podem ter características que são importantes na hora de se analisar ou de se pensar como se vai fazer a pesagem das amostras feitas por, no caso, por gravimetria, ok? Então, dentre as balanças, nós temos as semi-analíticas, são aquelas de prato aberto, ok? Em que elas têm uma precisão de até 3 casas após a vírgula. Depois nós temos as analíticas, que são aquelas similares àquelas que a gente usou no laboratório, tá? Que são 4 casas após a vírgula, tá? Elas são com uma cabine fechada, onde temos portas para abrir, fechar e colocar o material dentro. Depois nós temos as balanças microanalíticas, que são aquelas que têm até 6 casas após a vírgula de precisão. E além dessas, nós temos as ultramicroanalíticas, que são aquelas que têm até 7 casas de precisão após a vírgula. Então, no caso aqui, essas aqui são ideais para quando se tem que analisar uma quantidade muito pequena de amostra numa substância, ou seja, de analito numa substância, ok? Bom, as pesagens, quais são os cuidados importantes? A mão do operador deve estar limpa e seca, de preferência usar luva, tá, pessoal? E não tocar diretamente, ou não tocar diretamente nos frascos, ou seja, nos aparatos que vai se colocar dentro da balança. As paredes laterais devem ser mantidas fechadas quando vai se pesar, nunca pegar então diretamente com os dedos o objeto que vai pesar. Para sucessivas pesagens numa mesma análise, é importante usar sempre a mesma balança. E o recipiente ou a substância que vão ser pesados deve estar em equilíbrio térmico com o ambiente, ou seja, deve estar na mesma temperatura do ambiente em que vai se pesar. Bom, aqui tem uma espécie de resumo de como poderia ser essa gravimetria por precipitação. Então, nós temos uma amostra, vamos pensar que fosse uma água aqui, tá? E aí se coloca um precipitante, ele então vai formar um precipitado. Esse precipitado vai ser separado por filtração e depois ele vai para ser secado. E se for secado e não precisar mais nada, ou seja, se ele for estável em temperaturas baixas, já se pode já pesar. Se não, se ele ainda ainda tem decomposição com temperaturas mais altas, como eu mostrei anteriormente no vídeo aula, então ele vai ter que ser calcinado. Então aí depois da calcinação ele vai ser pesado. Só que é importante sempre frisar, pessoal, essa pesagem não é direta. A gente sempre tem que resfriar esse material até a temperatura ambiente para depois pesar. E aí em cima desse peso obtido é que se vai fazer os cálculos posteriormente. Então, aqui está mostrando um forno mufla, que é onde vai o cadinho de porcelana com a amostra. Pode ser só o cadinho vazio, que aí é importante ter o peso dele vazio, para poder depois fazer por diferença com a amostra, tá? E sempre usando uma pinça tenaz, tanto para colocar quanto para tirar esse cadinho do forno mufla e colocar dentro um dessecador. Esse dessecador ele é colocado de propósito para fazer com que ele resfrie até chegar à temperatura ambiente. Então, se deixa um bom tempo ali no dessecador, para depois, somente quando ele chegar na temperatura ambiente, é que se vai colocar numa balança para pesar, ok? Então, isso pode se fazer tanto com um cadinho vazio, quanto com um cadinho já com amostra, já depois de ter feito todo aquele caminho que a gente viu, aquelas etapas onde se coloca o precipitante, se lava, se filtra, e aí chega no momento de calcinar, ok? Então, aqui a gente vai obter uma massa e por diferença de peso, ou seja, da massa do cadinho com amostra menos o cadinho vazio, se obtém, então, a quantidade necessária de material para se fazer os cálculos, ok? Então, aqui, isso aqui é um resumo de como é que são as etapas de uma gravimetria por precipitação. A gente vai se ater somente a esse tipo, apesar de que vocês viram que tem vários outros tipos também,
Ok? Então, a gente vai parar por aqui e a próxima e última videoaula, aliás, nós vamos ver mais uma videoaula sobre as aplicações desse método e depois nós vamos finalizar com uma videoaula só sobre cálculos. Até a próxima videoaula, então.